coisa maravilhosa. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados. A paz do Senhor? Vamos lá? Eu vou falar a paz do Senhor, você responde, a paz do Senhor. A paz vai e a paz volta. Eu também quero receber a paz. Vamos lá? A paz do Senhor. Agora ficou bonito. Glória a Deus por esta noite. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta noite. Pode assentar-se, queridos. Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom adorar a Deus. Vocês sabem que essa tarde eu já passei diante de Deus cantando e dançando na presença dEle. Porque quando a gente está na presença dEle, a gente não consegue se segurar. Corpo, alma e espírito ficam dominados pela presença de Deus. Eu cresci na igreja. Eu não sei o que é dançar lá fora. Se eu tivesse que um dia dançar em qualquer lugar, eu ia pagar o maior mico. Porque eu não sei o que é dançar. Nem festa junina. Eu nunca dancei festa junina. Porque eu era crente. E crente não dança festa junina. E minha mãe dizia, você é crente? Eu dizia, isso mesmo. Ficava a Yara quietinha, sentadinha, a única crente da escola que não dançava na festa junina. Vendo ensaiar a quadrilha, né, Kátia? E eu ficava sentada lá e pensa que eu ficava chateada? Eu não ficava, não. Eu tinha convicção. Era muito criança, 7 anos de idade, mas eu sabia quem era Jesus. Eu sabia quem eu servia. Eu sabia que eu não poderia sair e dançar por coisas que não enaltecem o nome do Senhor, que não glorificam o nome do Senhor e que ainda entristece o coração de Deus, como a idolatria. E eu louvo a Deus porque o Senhor me ensinou na adoração a me entregar. E eu quero te ensinar nessa noite, quando você chegar na casa de Deus, não fica tímido, não fica quietinho, não fica parado. É louvor e adoração. Experimenta entregar esse louvor, entregar esse louvor. Não é cantar, é entregar essa adoração. É falar com o Pai, é dizer para Ele em música tudo que sai do teu coração. Expressa diante de Deus e você vai ver a glória de Deus, o céu descer na tua vida. Tem glória aí? Tem aleluia? Deixa eu ver se tem aleluia e glória a Deus. Você pode por um minuto adorar o nome do Senhor. Eu sei que você quer ouvir a palavra, mas Deus se agrada dos louvores e da adoração. Você tem motivo para adorar a Deus? Tem, então dá glória. Dá glória, glória a Deus, 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 glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. O Senhor é digno de ser adorado, de ser magnificado. Nós não somos nada, o Senhor é tudo. O Senhor é poderoso, é maravilhoso, é grande, é Deus forte, é Pai da eternidade, príncipe da paz. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos carrega no colo quando a gente não pode andar. Porque tem dia que parece que eu não vou conseguir sair da cama, mas eu posso contar com Ele, porque Ele está comigo em todo tempo, em todo momento. Você pode contar com Ele, porque Ele está com você em todo tempo, em todo momento. Você que está em casa também nessa noite, pode contar com Ele. Ele está aí com você na sua casa. E eu quero te convidar a compartilhar esse culto, compartilhar essa palavra que será pregada. Você jovem que não veio para a casa de Deus, mas está aí. Eu estou aqui no YouTube com o chat aberto. E eu queria ver você dizer que está aí do outro lado. Entra aí, diga que você está aí, você que está em casa. Quem está aqui não, você que está em casa. Compartilha esse culto. Compartilha com alguém que precisa ouvir a voz de Deus nessa noite. Porque aqui não é a pastora Yara que vai falar, é Deus que vai falar aqui. Porque eu sou só instrumento na mão de Deus. E o Senhor fala. E a palavra dele é certeira. É como espada de 2 gumes. Ela vai no lugarzinho certo, aonde é preciso. E Deus vai falar aqui. E vai falar aí na tua casa. Vai falar na vida da tua família nessa noite. Fica ligado na presença de Deus. Glória a Jesus. Queridos, eu estou muito feliz mesmo, porque é uma oportunidade para mim muito maravilhosa estar aqui. Estou muito feliz por estar aqui.
Não é todo sábado que eu posso estar aqui com esses jovens. E louvo a Deus pela vida do Kesley, do Kevin, do pastor Jairo, dos líderes desse grupo, né, dos jovens, dos adolescentes, que estão fazendo um trabalho para o Senhor. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho em que o Senhor, Ele se agrada. É um cuidado, é um zelo com aqueles que são de Deus, que são os jovens e são os adolescentes. Onde estão os jovens e os adolescentes de Deus aqui nessa noite? Deixa eu ver, jovens e adolescentes. Tem bastante casados aqui também, isso é muito bom. Cadê? Levanta a mão alta assim para eu ver. Jovens, adolescentes. Jovens é solteiros. Os solteiros, cadê os solteiros? Deixa eu ver os solteiros, vamos lá. Os solteiros, porque aí tem aqueles, né, que tem uma idadezinha um pouco maior, vai falar, mas eu não sou jovem não. É sim, você é solteiro então, tá bom? Glória a Jesus, glória a Deus. Queridos, avivamento. Avivamento. A palavra, o tema que me foi passado é avivamento. Depende de mim. E eu comecei a meditar nessa palavra. Avivamento depende de mim. E é uma afirmação, porque eu não vi um ponto de interrogação. Mas aí eu comecei a perguntar para mim mesma lá em casa: avivamento depende de mim? Pensa aí com você. Fale assim: avivamento. Mais forte. Avivamento depende de mim? O que você acha? Eu sei que aqui já passaram vários pregadores da palavra, eloquentes, cheio da graça, cheio da glória. Eu estive acompanhando alguns sábados eu consegui acompanhar os cultos e fui edificada pela palavra aqui nesse lugar, que falaram sobre avivamento. E eu creio que Deus, Ele falou desde o primeiro, a cada um que Ele usou, Ele falou algo diferente. Eu observei isso. Não falou nada que contrapusesse um pensamento do outro, porque tudo que falamos aqui vem de Deus, vem da palavra de Deus. E eu estava ali em casa pensando nesse tema, e eu comecei a perguntar para mim mesma: avivamento depende de mim? Avivamento, queridos, é a ação, segundo o dicionário, ou efeito de avivar, tornar vivo, mais intenso. É de trazer vida ao que não tem vida. Avivamento é trazer vida ao que está morto. Se não tem vida, está morto, né? É tornar intenso outra vez, verdadeiro outra vez, ativo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e a dizer que avivamento depende sim de mim. Depende de mim, depende de você, porque depende de uma convicção de algo verdadeiro, depende de renúncia, depende de aceitação. É muito impossível alguém ser avivado nas coisas de Deus, na obra de Deus, no trabalho de Deus, sem antes ter aceitado Jesus como Salvador, sem antes ter passado pelas águas do batismo, sem antes ter morrido para este mundo e ressuscitado com Cristo para uma nova vida. Porque no batismo, que é simbólico, nós morremos para o mundo. E muitas vezes a gente vê adolescentes ainda em dúvida se batiza ou se não batiza, acaba não se batizando, porque eu não sei porquê. Mas a partir do momento que você creu em Jesus, você acredita em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, encarnado, enviado para morrer em seu lugar, não há como você não tomar a decisão de se batizar, de descer as águas do batismo, de morrer para este mundo e ressurgir para Deus, e viver uma nova vida para esse Deus maravilhoso. O verdadeiro avivamento é fruto de algumas verdades. Presta atenção, quero que você preste atenção, senão não é para dormir, tá bom? Palavra pastoral às vezes fica um pouquinho, né, aquela leseira, não era de dormir não, acorda aí.
Vamos prestar atenção para você entender, porque Deus quer falar com você. O verdadeiro avivamento. Pastor, o que é avivamento? O verdadeiro avivamento é fruto de algumas verdades e convicções. Para eu chegar no avivamento, eu tenho que ter em mim algumas verdades e algumas convicções que devem ser firmemente plantadas no meu coração, como raízes de uma árvore muito profunda. Raízes profundas de uma árvore frondosa. Você vê uma árvore grande, uma árvore frondosa? Vem um homem e diz assim: vamos cortá-la. Precisamos construir algo aqui, precisamos fazer algo aqui nesse lugar. Nós vamos cortar essa árvore. Aí ele vai lá e começa a cortar os galhos da árvore. Ele corta os galhos maiores. Ele vai podando, ele vai cortando aquela árvore. E ele corta os galhos e aí ele parte para cortar o seu tronco. Não é assim? Ele corta o tronco um pedaço, depois ele corta mais um pedaço. Ele vai tirando aquela árvore por partes. É claro que tem hoje maquinários que já arrancam a árvore de uma vez com tudo. Mas muitas vezes há uma dificuldade muito grande para se arrancar essa árvore. Pode-se até cortam-se as suas folhas, cortam-se os seus frutos, cortam-se os seus galhos, corta-se o seu tronco até quase o chão. Mas na hora de arrancar, há uma resistência. O que é essa resistência? São as raízes. Existem árvores que elas são tão profundas quanto são tão altas. Tem árvores que nós olhamos pelo lado de fora e nós vemos ela tão imensa como a palmeira, mas você não sabe, a palmeira ela tem as suas raízes firmadas muito profundas. É muito difícil arrancar uma árvore com muitas raízes e com as suas raízes aprofundadas. É difícil. Por isso que a Bíblia fala que há esperança para a árvore cortada. Sabe por quê? Ainda que cortem, ainda que queimem, ainda que aconteça tudo isso, a sua raiz é tão profunda que ela alcança as águas. E ao cheiro dessas águas ela torna a brotar e dar seus frutos. A nossa vida de crentes avivados, elas devem ser, a minha vida, a tua vida deve ser tão intensa. O avivamento deve ser tão diário. Deve ser uma coisa ligada. Ser avivado é estar cheio do Espírito Santo, cheio da glória, cheio da presença. É entender o amor de Deus, é entender a filiação, é entender a identidade nova que nós temos. E a nossa vida deve estar tão firmada, com as raízes tão profundas, que ninguém, por mais que queira arrancar, não consegue arrancar de nós a nossa fé e a nossa esperança naquele que tudo pode. Podem tentar destruir tua vida quando você é avivado, mas não conseguem. Podem tentar te tirar da presença de Deus, mas não conseguem, porque você está firmado. Podem tentar te destruir, podem fazer fofoca contra a tua vida. Tua família pode não te aceitar como crente, jovem. Teus pais podem dizer: você não vai para a igreja, você até não vem, não consegue vir porque não deixam. Mas a tua fé está firmada num Deus poderoso que você tem por Pai, por Pai, por Pai. Alabaia choramanabacheri andalabaché. Se você está enraizado no amor de Deus, não tem como ninguém roubar esse amor de você. Ninguém tira o amor de Deus do seu coração e nem arranca o seu amor para com Deus quando você está enraizado. E eu estava meditando que não dá para viver uma vida avivada, não dá para viver um avivamento genuíno. Eu posso viver barulho, eu posso viver movimento, mas quando eu saio daqui e encontro a primeira dificuldade na minha casa, eu vou desabar.
Você já viu crente que chega na igreja, ele é fogo puro, mas aí bate um ventinho. Cadê o irmão? Foi embora. Foi para onde? Não, tá em casa. Tá em casa fazendo o quê? Tá parado. Mas eu vi ele tão avivado. Ele recebeu poder, recebeu a presença do Espírito Santo. É uma pessoa cheia de dons. Tem tantos dons na vida, mas o que acontece? Não tem raízes profundas. Qualquer ventinho derruba. Qualquer vento, qualquer tempestade joga no chão. Qualquer olhar torto de alguém joga no chão. Qualquer problema na igreja cai no chão. Tiram da responsabilidade na igreja, tira da liderança, cai no chão, porque não está firmado na rocha que é Jesus. E não dá para viver um avivamento longe de Deus. Como eu falei, é fácil vir aqui, dar glória, levantar a mão, glorificar, ir para casa, viver mais uma semana de tribulação e muitas vezes enfraquecer na fé. Mas o negócio é manter um avivamento constante na vida. Diga comigo, manter um avivamento constante na vida. E como manter esse avivamento? Se as minhas convicções, elas são duvidosas. E como manter esse avivamento? Primeiro, se eu tenho dificuldade de crer que Deus é o meu Pai Celestial. Como manter esse avivamento se eu tenho medo de chegar diante de Deus e falar com Ele, ou se eu nem quero falar com Ele, ou se eu nem tenho tempo para falar com Ele? Como manter um avivamento genuíno, raízes profundas? Se eu só lembro de Deus, passo a mão na Bíblia e vou para a igreja, na hora do culto eu lembro de Deus, acabou o culto, tá bom, vou seguir minha vida, eu tenho mais coisas para fazer. E muitas vezes não é por maldade, é por distração. Quando a gente começa a segunda-feira, parece que a gente começa com tanta coisa, com tantos problemas e com tanta coisa que a gente deixa para o fim do dia. Já aconteceu com você de você pensar assim, eu vou ser mais fiel, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais todo dia. E aí passa o dia inteirinho, 10 horas da noite, 11 horas, você diz, eu não orei. Aconteceu só comigo ou acontece com vocês também? Acontece? Irmãos, me ajuda a pregar, ninguém? Parabéns, só eu e a irmã ali. Estamos bem. Quantas vezes passa um dia inteiro e a gente, ai meu Deus, eu esqueci de orar. Ai Senhor, eu nem orei hoje, eu nem li a tua palavra. Ai meu Deus, eu estava ensinando aqui quinta-feira, eu fiz um propósito com Deus, e esse propósito se tornou hábito, e quando se torna hábito, a gente dificilmente perde, porque não dá para não fazer, a gente sente falta. Eu estava falando com as mulheres casadas aqui, falando com elas, e incentivando elas a acordarem pela manhã, e antes de fazer qualquer coisa, é claro que muitas têm que acordar meia hora mais cedo, 40 minutos mais cedo para isso, e compensa. Passa a mão na Bíblia, pega a sua Bíblia, vai tomar café, leva a Bíblia, leva a palavra de Deus com você, abre ela, deixa Deus falar com você. Nós estamos vivendo tempos de crentes que não conhecem o Pai, não conhecem a Deus, não falam com Ele. Não é só hoje, não é só hoje. O ser humano, ele é muito distraído, ele se distrai com as coisas. Isso acontece, não é de hoje, não é com vocês só não, não é comigo só não. Nós temos que fazer um esforço, queridos. A Bíblia diz que o céu é ganho, é conquistado à força. Não é aceitar Jesus e tô salvo e tá bom. Não, nós temos que nos esforçar para nos desligarmos desse mundo e ligarmos a nossa conexão lá no céu. E como tem feito bem para mim. Eu tenho meu estudo diário da palavra de Deus. Mas eu não posso estudar para pregar só. Posso? Se eu abrir a Bíblia só para estudar, para vir falar aqui com vocês, eu vou morrer.
porque eu preciso entregar, mas eu preciso também ouvir Deus falar comigo. Você já viu pregadores que se desviam? Você já viu? Até jovens. Me dá dor no coração muitas vezes de ver jovens que outrora pregavam a palavra com eloquência, mas que se perderam na fé. Por quê? Porque deixaram de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Não há como parar em pé, querido, sem ouvir a voz de Deus. Você para em pé sem comer? Dizem que o ser humano fica sem comer 40 dias e não morre. Sem comer. Sem beber, 3 dias. Beber água. Mas nós nos esquecemos que essa palavra aqui é alimento para a nossa alma. Nós esquecemos que falar com o Pai é alimento para a nossa alma. Ouvir sua voz é comida. É comida para o teu espírito. É comida para fortalecimento do teu espírito. Porque muitas vezes a gente desanima. Porque muitas vezes a gente deixa a igreja. Porque muitas vezes a gente perde culto e a gente aproveita a pandemia para dizer: ah, para que igreja? Para quê? Assisto o culto de casa. Mas não assiste não. Porque assistir e participar é diferente. Até assiste, passa assim e muda, né? Porque daquela coceira no dedo, deixa eu mudar aqui para ver o que tem ali. Mas quando você está aqui é diferente, não é diferente? Dá glória a Deus, é diferente? Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Dá glória a Deus para o povo que está em casa ouvir. É diferente? Glória a Deus. Como é bom estar aqui. E eu disse para as irmãs: leva a sua Bíblia para o café. Leva para a mesa do café. Abre essa Bíblia. Abre essa palavra. Tem gente que tem medo de abrir a palavra. E abre lá muitas vezes, lá em Ezequiel, e ouve uma palavra dura de Deus e sai correndo, fecha a Bíblia correndo. Peraí. Porque não conhece a palavra. Sabe por que Deus estava falando aquilo? Sabe por que Deus usava seus profetas? Você precisa saber. Leia essa palavra de manhã cedinho. Leia um versículo, não entendi nada, lê de novo. Não entendi ainda, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Você faz uma breve oração e diz: Espírito Santo, o que é que o Senhor está querendo falar comigo aqui? Vou dizer para vocês, hoje eu recebi um puxão de orelhas de Deus, você acredita? De manhã lendo essa palavra, eu recebi um puxão de orelhas, uma correção. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: qual filho que o pai não corrija? Se eu tenho Deus por meu pai, com certeza Ele vai me corrigir. Ainda bem, obrigada Pai, porque o Senhor corrige o meu andar, o Senhor corrige as coisas no meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Não tem como conhecer o Pai sem ler a palavra e sem falar com Ele, e sem ter relacionamento com Ele. Isso depende de mim, é propósito. É propósito. Deus vai te despertar para isso, vai falar com você. Você ouvir, você que decide. Se tem uma coisa que Deus não exige de ninguém, é que alguém olhe para Ele. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, tem que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso crer em Jesus. Para ter relacionamento eu preciso crer e ter relacionamento com Deus. Como é que eu vou morar no céu com alguém que eu não conheço, que eu não tenho relacionamento algum, eu não falo com Ele, eu não olho para Ele, eu não pergunto a sua vontade, o seu querer? Eu vivo a minha vida como eu quero, do jeito que eu quero, eu tomo minhas decisões. Será que naquele dia eu vou chegar lá dessa maneira? Distanciado de Deus? E eu estava meditando, falando sobre paternidade, porque uma das coisas para eu viver um verdadeiro avivamento, eu preciso primeiro entender quem eu sou em Cristo. Eu não sou mais a Yara,
A Yara que nasceu na família atribulada, num pai que estava na feitiçaria, um pai que já tinha passado por inúmeras chamadas religiões, procurando Deus. Uma mãe que dizia que aos 25, 29 anos de idade se sentia velha e cansada da vida. Uma família que já estava para ser destruída. Eu com 3 aninhos de idade, meus pais brigando. Minha mãe conta. Talvez hoje nem estaria casada, nem teria a família que ela tem hoje. Meu pai vindo de uma família inteira que vinha da feitiçaria. Meu pai vivendo, servindo a outros deuses, achando que estava fazendo bem, achando que estava fazendo certo. De repente Deus vai lá e envia alguém que diz: Marcelo, se você quiser, Jesus cura seu filho hoje, que está desenganado pelos médicos. Jesus, Marcelo, aquele Jesus. E eu já falei de Jesus para você, Marcelo, e você não quis ouvir. Mas o seu filho está quase morto, pele e osso, sem esperança de vida. Já não tinha mais dinheiro para gastar, não tinha médico. O médico disse: não tem mais o que fazer com esse menino. 9 meses, o meu irmão, depois de mim, 9 meses de sofrimento dos meus pais, 9 meses de angústia, com uma criança doente que foi emagrecendo, até ter pele e ossos, cadavérico, sem esperança, morrendo. Mas quando ele estava morrendo, alguém liga lá na minha casa e diz: Marcelo, se você quiser, Jesus cura o seu filho hoje. Eles levaram meu pai, minha mãe, eu fui também, 3 aninhos de idade. Jesus me encontrou, levou na igreja, o pastor orou, trouxe numa reunião de obreiro. Pastor orou, pastor Manuel: Jesus, tem misericórdia desse menino, Jesus, cura ele. A cura foi instantânea. Isso foi numa sexta-feira. No domingo levaram meus pais para participar de um culto lá em Santa Branca. A Adriana está aqui, sua avó, sua sogra. Ainda não tinha a congregação de Santa Branca, era uma casa. A igreja começou numa casa. E aí meus pais foram levados até ali, e eles participaram de um culto que eles choraram o culto inteiro. E meu pai brinca e diz: homem não chora. Meu Deus, por que eu estou chorando tanto? Meu pai, brincalhão como sempre. Por que eu estou chorando? Era o Espírito Santo trabalhando. E eles dizem assim: a gente até já tinha entrado em outras igrejas, a gente já tinha participado de culto, mas quantas vezes levaram a gente até, vamos lá no culto, vamos. Do jeito que entrou, parece que saiu da mesma forma. Mas naquele dia, o Espírito Santo falou: vem cá, você, eu te escolhi, eu te chamei, eu vou te colocar na posição de filho. Jesus escolheu meu pai e minha mãe, chamou, meu pai aceitou esse Jesus. Jesus disse: vem, como estás? Eles foram na frente, eles dizem: eu não sei como chegamos lá na frente, eu só sei que quando nós vimos, os dois estavam de joelhos, estavam em lágrimas, aceitando a Jesus como Salvador das suas vidas. E eu lá com eles, 3 aninhos de idade. Deus se apresentou para a minha família. O próprio Deus nos resgatou. Merecíamos? Não, claro que não. Não merecíamos. Nós o aceitamos. E eu, a partir daquele dia, eu tive um pai. Eu tinha um pai terreno. Meu pai é um amor de pai. Eu amo meu pai. Meu pai é um pai de verdade. Eu posso falar. Meu pai é meu paizinho. Ele fala: eu gosto quando você me chama de paizinho. Eu falo: então, o senhor é meu paizinho. Eu amo meu pai. Hoje eu sou casada. Hoje eu tenho filhos muito maiores que eu. Mas eu continuo respeitando os meus pais, dando honra aos meus pais. E eu nunca deixei de ser abençoada por dar honra aos meus pais. Mas mais do que isso, meu pai, ele tem limitações. Quantas limitações o meu pai tem na vida? Quantas limitações? Ele não pode muitas vezes me ajudar.
Tem situações duras na minha vida, teve problemas de enfermidade, teve quase morte. Jesus fechou minha sepultura muitas vezes. Não tinha o que fazer. Eu podia clamar pelo meu pai terreno, dizer: pai, me ajuda. Ele não podia me ajudar, porque ele não podia me curar, ele não podia me dar vida. Mas eu ganhei um pai celestial. Quando nós entendemos quem somos em Cristo, quando nós entendemos que temos um pai celestial, que a todo tempo está ali cuidando de nós, a nossa vida já não é mais a mesma. Mas eu vivi fases, eu quero contar aqui como experiência, que eu acho que experiência pode ajudar muito pessoas. Eu me lembro que eu era menina, e como menina eu não entendia muito bem o amor de Deus. Sempre a minha mãe nos evangelizou. A minha casa, a partir do momento que aceitou Jesus, irmão, se aceitar Jesus em 1979, não tinha televisão não, tá? Tinha que arrancar. Eu lembro que minha mãe tirou a televisão de casa, e tirou com alegria. Não fazia falta mais. Comprou uma vitrola, toca-disco, sei lá o que vocês chamam, desse tamanho, enorme, para tocar de coisa que tudo que é jeito, disco de vinil, fita cassete. Vocês não sabem nem o que é isso, né? Isso para vocês. Vocês não sabem nem o que é isso. E ali nós ouvíamos louvores o dia inteiro, palavra o dia inteiro. Tinha um disco chamado A Última Trombeta, mas eu tinha medo daquilo. Eu tinha medo. Alguém aqui já ouviu isso? A Última Trombeta. Ou aqueles discos que contavam da vinda de Jesus e do povo ficando. Era desesperador. Eu não posso contar as inúmeras vezes que eu acordei chorando. Ai, mãe. Criança, hein? Criança. E corria para o quarto da minha mãe para ver se ela estava lá e meu pai. Se Jesus não tinha voltado. E eu ficava: mãe, Jesus vai vir, eu vou ficar. Porque dava medo. Eu era criança. Tudo isso por não entender o amor de Deus. A partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai compreendendo. A partir do momento que a gente vai ganhando maturidade espiritual, a gente vai compreendendo o amor de Deus. Mas eu me lembro que eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo de fazer algo errado. Medo. Sabe aquela coisa assim: ai meu Deus, ai, será que eu pequei? Sabe aqueles cultos de Santa Ceia de antigamente, que Deus bradava e falava assim: olha aqui, eu vou apontar se você não confessar o teu pecado. Meu Deus, temor, um temor misturado com medo de me aproximar de Deus. Eu estou falando para vocês, queridos, o que eu vivi como menina, 11 anos de idade. Quantas vezes eu deixei de estar perto de Deus, de me aproximar dEle, de tê-lo como Pai, porque eu não entendia muito bem o seu amor. Eu achava que para eu ganhar o coração dEle, eu tinha que ser boazinha, sabe? Eu tinha que fazer tudo direitinho. Uma falhinha qualquer, ele vinha com uma lambada. Aí ele vai vir com lambada para mim. Ai meu Deus, eu prejulgava pela falta da proximidade. Eu achava que ele era um Deus carrancudo, rancoroso. Estou falando isso porque ainda tem gente assim, que acha que Deus, Ele está pronto para punir a cada um de nós pelos nossos erros. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e não há verdade nele. Todos nós falhamos, erramos, mas o que precisamos para nos aproximar de Deus? Entender quem somos e dizer: Pai, sou tua filha, me perdoa. Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, Ele nos perdoa de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Eu não conseguia compreender isso. Eu achava que, assim como os meus pais às vezes me puniam por aquilo que eu fazia de errado, eu achava que Deus fazia da mesma forma. E eu evitava me aproximar dele por medo, por receio de chegar perto dele. Consequentemente, eu também não tinha relacionamento com os meus líderes. Presta atenção. Eu achava que pastor era tão santo, 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 santo. Ele era um anjo assim. E o pastor é um anjo de Deus colocado na igreja, um anjo da igreja. Mas também é homem, é falho, está ali para acolher, está ali para declarar perdão. E eu não me aproximava, eu não tinha coragem. Tudo isso me afastava de pessoas que eu podia buscar conselho. Eu não buscava conselho na irmã do círculo de oração, porque eu tinha medo de Deus revelar para ela qualquer coisa que eu nem tinha feito. O que acontecia? Eu buscava os amigos. Queridos, eu tive uma infância, uma adolescência, uma juventude igual a de vocês. Deus me guardou de muita coisa. Eu louvo a Deus que me sustentou na sua presença. Nunca saí dos caminhos do Senhor, nunca me afastei dos átrios do Senhor. Mas eu passei por situações diversas, por tentações diversas. E muitas vezes quem me acolhia eram os amigos. E é um perigo. Porque os amigos não entendem o que Deus tem com a tua vida. Os amigos não entendem, escuta isso. Os amigos não entendem o que Deus tem com a tua vida. Esse temor, esse medo já era algo, eu creio, de Deus para me segurar, me prender, de querer dar passos que não era para eu dar, de tomar decisões na minha juventude, na minha adolescência que não era para eu tomar. Mas ao invés de eu buscar conselhos com os meus pais, eu fugia dos meus pais e ia conversar com as amigas. E o conselho dos amigos nem sempre é conselho de Deus para nós. Eu digo para você nessa noite, toma cuidado com os conselheiros. Toma cuidado com a multidão. Você que é jovem, adolescente, irmão, irmã, casado, mais velho, cuidado com aqueles com os quais você anda. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Com quem você tem convivido? Essa pessoa tem te levado para Deus ou tem te tirado da presença de Deus? Essa pessoa tem te levado para próximo de pessoas crentes, que oram, que buscam a face de Deus? Ou essa pessoa tem tirado você e dito que nada, vem para cá, vem para a nossa roda aqui é melhor. Um abismo chama outro abismo. E muitas vezes a gente vai dando passos. E por que nós não ficamos avivados constantemente? Porque a gente fica numa sucessão de erros e não para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que fala conosco todos os dias. Para eu ser avivado, eu tenho que ter essa convicção: eu sou filha. As meninas dizem: eu sou filha. Vocês não são filhos? As meninas digam: eu sou filha. Isso, meninas de 0 a 100 anos, eu sou filha. Os meninos digam: eu sou filho. Você tem uma nova identidade. A partir do momento que você falou assim: eu sou de Deus, levantou sua mão, você tem uma nova identidade. Até aquele que aceita Jesus e vem aqui, a gente ora por ele e ele nunca mais volta. Ele é filho porque ele aceitou. Um dia Deus vai trazê-lo de volta, mas ele continua sendo filho. Ele é desgarrado, ele é ovelha desgarrada, ele é o pródigo, mas ele continua sendo filho. Deus não abre mão dos seus filhos amados que ele conquistou através do sangue de Jesus na cruz do Calvário.
A partir do momento que você recebeu Jesus como Salvador, você não será mais conhecido pelas dores que você viveu, pelo seu passado, pelo que ficou para trás. A partir do momento que você aceitou Jesus e você tem Deus como Pai, nova filiação, nova vida. Deus gerou você para algo novo. Pode esquecer o passado de miséria. Tem gente que nunca esquece o passado de miséria. Pode esquecer os abusos, os traumas, esquece. Se precisar, busca tratamento e seja curado. Mas deixa para trás tudo que ficou e aceite esse abraço do Pai que te abraça todo dia e diz: filha, filho, eu estou aqui. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, cadê os que receberam Jesus? Cadê? Deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Oh, aleluia. Você pode glorificar a Deus porque você é filho. A palavra diz, você é filho. Primeira coisa, então, para eu viver uma vida de avivamento, eu preciso entender que eu sou filha. Eu preciso ter uma nova identidade. Quer dizer, eu já tenho, mas eu preciso tomar posse disso e dizer: tudo mudou na minha vida. Eu tenho um Deus para tudo e qualquer coisa que eu precisar. Eu tenho um Pai. A segunda coisa que nos leva a um avivamento, que é você estar constantemente vivo, ligado, crente, fiel, servo, obediente. A segunda coisa, é preciso renunciar ao mundo e viver uma nova vida. Já falei um pouco aqui. Paulo disse assim, ele escreveu: já estou crucificado com Cristo. Imagina a cruz do Calvário. Está imaginando? Imagina aqui uma cruz. A cruz do Calvário. Jesus está lá crucificado. Ele morreu por mim. E a partir do momento que ele está lá crucificado, eu já estou crucificado com Cristo. Ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu já estou crucificado, fui crucificado com Ele. Ele pagou o preço dos meus pecados. E a partir de agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo as minhas vontades, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo os meus desejos, mas Cristo vive em mim. Eu não tomo as minhas decisões, mas Cristo vive em mim e Ele direciona as minhas decisões. Tem muita gente querendo ser avivado, mas nem entregou a vida para Jesus. Querido, porque vir aqui na igreja, sentar aí, não quer dizer que é crente. Tem uma palavra muito difícil de ler, que naquele dia muitos dirão: Senhor, em Teu nome nós fizemos tanta coisa, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós curamos, em Teu nome... E Jesus vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Muitas vezes Deus opera para a glória dEle, porque o nome dEle tem que ser glorificado. Pastor, então por que Deus usa e acontece? Porque Deus, Ele glorifica o nome dEle. Deus honra o que é falado no nome dEle. Mas o vaso, o instrumento, tem que estar em relacionamento com Ele. Tem que ser conhecido lá no céu. Ser conhecido na terra é um privilégio. Ter 100 mil seguidores no canal é privilégio, é bom. Mas o pior é ter 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores que te seguem, e quando chegar lá naquele dia o céu dizer: eu não conheço. Deus nos chama hoje para chegarmos mais pertinho dEle.
enquanto nós não deixarmos para trás o que ficou, não há como vivermos uma vida de avivamento. Deus tem um dia novo. Diga, Deus tem um dia novo. Você vai dizer na intensidade da minha voz, tá bom? Vamos combinar? Deus tem um dia novo. A cada manhã. Para quem é seu filho. Oh, glória, você pode glorificar o nome do Senhor. Deus tem um dia novo para você que é filho. Todo dia de manhã, a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Oh, aleluia. A novidade de vida não permite mais as más lembranças. Quantas vezes nós carregamos conosco lembranças terríveis, lembranças de agressões, lembranças de traumas, lembranças de abusos. Quantas vezes o nosso fardo é tão pesado? A gente serve a Deus, a gente está na igreja, a gente aceitou Jesus, mas a gente não tem a mente de Cristo, porque quem tem a mente de Cristo pensa diferente. A gente fica lembrando do que passou. A gente nem trata, nem vai em busca de ajuda, de tratamento, porque isso é bom. A gente também não coloca nos pés do Senhor de Jesus: me limpa de tudo isso, tira do meu coração, que eu vivi, o passado tem que ficar para trás. E a gente fica numa vida terrível e difícil, porque vira e mexe, os nossos pensamentos estão lá naquilo que a gente viveu. A Bíblia diz que o nosso acusador se chama Satanás. E todos os dias, quando você acordar, ao mesmo tempo que Deus dizer para você: as minhas misericórdias estão se renovando essa manhã, Satanás também vai dizer: você errou ontem. Queridos, Satanás é real. Há quem diga que não existe espíritos malignos de demônios. Satanás é muito real. E ele vem para cima de nós com a sua força. Mas tem uma coisa: ele pode até ter força, mas o nosso Deus tem todo o poder. O nosso Deus tem todo o poder. E se a gente acordar de manhã e passar um dia alimentando a nossa mente com aquilo que passou, nós não estamos crendo na palavra que diz que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez. A novidade de vida não permite mais lembranças. A novidade de vida não permite mais lembranças. A novidade de vida não permite mais lembranças. E se você passou por algo que te dói, que você não consegue superar sozinho, busque ajuda. Busque a ajuda dos seus líderes. Eu falo para você que está em casa: as pessoas hoje não confiam em ninguém, e Satanás tem cegado as pessoas. E nós, como pastores, nós observamos que muitos estão com problemas, mas aí preferem se distanciar, preferem sair da igreja, ou preferem ficar de longe, sofrendo sozinho. Mas a palavra de Deus diz: comunicai com os santos as vossas necessidades. Deus, Ele nos dá esse ensinamento, e o diabo vem para trazer a nossa mente coisas dizendo assim: não conta, porque você não pode confiar. Não fala, porque você não pode falar. Eu me lembro de Elias. Lembra de Elias, o profeta? Elias, ele estava numa caverna. Por quê? Porque ele havia lutado uma luta de Deus. Ele havia lutado contra os sacerdotes de Baal. Ele era servo do Deus vivo. Mas depois que tanta gente
disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando o fogo desceu no altar em que Elias orou, quando Jezabel diz: eu pego esse homem, vou matá-lo, Elias sai e vai para uma caverna. E ele entra numa caverna e fica lá, cabrunhado lá. E Deus se apresenta. Deus se apresenta, não se apresenta no fogo, não se apresenta no vento, não. Ele se apresenta numa brisa suave. Porque Deus é assim. Porque o dia que você ficar para baixo, isso é do ser humano. O dia que você sofrer algo que você, meu Deus, e que você vai lá no cantinho e fala: ai. Não tem aquele dia que a gente quer ficar no cantinho? Tem dia que a gente quer ir para um cantinho, não quero ver ninguém. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Eu não quero orar também, porque eu não quero orar, porque a luta está grande. Deus vai se apresentar a você com uma brisa suave. E na brisa, uma voz: que fazes aí, Elias? Deus podia dizer para Elias assim: rapaz, quem é você afinal? Lá atrás você estava lá gritando que eu sou Deus, e agora você está... Elias, você está dentro da caverna, Elias? Que coisa, Elias? Toma tenência, Elias. Te põe na tua posição, Elias. Não. Deus vem e diz: Elias, o que você está fazendo aí? O que fazes aí? Deus, mataram todos os teus profetas, eu fiquei sozinho. Deus, eu estou correndo risco de morte também. Depois de tudo aquilo, Senhor, olha o que está. E ele diz para falar, e Deus deixa ele falar. Sabe o que é isso? É falando que a gente é curado. Pecado, a gente pede perdão e Deus perdoa. Problema, a gente fala com Deus, Deus ouve. Mas também comunicai com os santos as vossas necessidades, porque é necessário às vezes falar, porque o falar traz cura. Eu já atendi pessoas em que sentou na minha frente e falou. 1h30, eu não tinha mais, eu não sabia nem por onde começar. E quando eu pensei assim, peraí, meu cognitivo aqui nem alcança, peraí, eu não estou nem conseguindo pegar o fio da meada de tudo, peraí, deixa eu pensar aqui, meu Deus, porque eu só ouvi, 1 hora ouvindo. E quando eu estou pensando, o que eu vou falar? A pessoa olha para mim e diz: ai, pastor, eu estou tão melhor agora. Eu estou tão bem agora. Ai, pastor, eu estou bem. Só faz uma oração por mim. Acabou. Foi curada. E eu quero dizer para você nessa noite, se você tem um problema que você não dá conta, e nós temos. Quantas vezes eu corri para o meu esposo, meu pastor, e disse: eu não vou dar conta disso. Quantas vezes eu disse para ele: não dá. Quantas vezes eu disse para ele: eu vou morrer. Quantas vezes eu abri meu coração e disse: me ajuda, está acontecendo isso, está doendo, ora por mim, faz alguma coisa, fala comigo, ou só me escuta. E na hora ali desce uma graça, uma unção, desce a presença do Espírito Santo e acontece uma cura extraordinária. Querida, querido, não sofra sozinho as suas dores. Somos irmãos em Cristo. Satanás tem tentado tirar esta união. Satanás tem tentado minar esta união, entrando no meio e causando divisão. Mas há poder no sangue de Jesus para desfazer toda a obra das trevas. Espírito de demônios que tenta
pensa contra a união da igreja. Ninguém é ilha. Nós somos um continente e precisamos estar juntos, vencermos juntos, porque um dia a trombeta vai soar e nós vamos para o céu juntos. O dia que eu sonhei com arrebatamento, e não foi uma vez só, eu não vi eu subindo sozinha. Eu estava subindo e estava uma multidão comigo. Isso quer dizer que ninguém vai ter um céuzinho para você. Todos nós estaremos juntos, todos nós assentaremos à mesa, todos nós participaremos da ceia com o nosso Senhor, todos nós unidos, porque nós vencemos esse mundo. E não há coisa mais linda vencer segurando uns nas mãos dos outros. Nós precisamos segurar uns nas mãos dos outros. Para terminar, a terceira coisa. Eu sou filho. Eu vou viver o novo de Deus. São coisas que me levam para o avivamento. Eu já disse aqui. Diga assim: sou filho. Eu vou viver o novo de Deus. Mas agora eu preciso acreditar também que Deus realiza coisas através de mim. Diga assim: Deus realiza seus milagres, seus prodígios, suas curas através de mim. Quantos vivem desacreditados de si? O crente que é avivado, ele não gosta muito de ficar parado, não. Ele quer trabalhar, ele quer fazer algo para Jesus. Ou ele quer pregar, ou ele sai pela rua, ele quer pregar. O crente avivado, ele não aguenta ver uma pessoa deitada no chão, na rua, como eu vi essa semana, um senhor dormindo no chão. E pelo menos ali não fazer uma oração e dizer: Jesus, tem misericórdia desta vida. Alcança ele com a tua misericórdia, com o teu amor. Uma pessoa avivada, ela é instrumento. Uma pessoa avivada, ela se dispõe. Uma pessoa avivada, ela faz a diferença no meio dos iguais. Ela não tem uma vida igual a dos outros. Uma pessoa avivada, ela não fica na roda da fofoca. Uma pessoa avivada não fica na roda do disse-me-disse. Uma pessoa avivada não recebe ninguém para dizer: olha, eu quero falar do fulano para você. Você viu? Quantas vezes Deus me corrige com isso? Quantas vezes acontece um problema, acontece alguma coisa, chega uma história e tem dia que só de ouvir o Espírito Santo fala: peraí, você ouviu para resolver? Porque você é pastora. Ou você resolve, ou você não ouve. Só que a gente não está disposto a resolver nada. A gente está disposto a pôr lenha na fogueira. E eu falo, eu vivo levando lambada de Deus, porque Deus, Ele vai nos ensinando dia após dia. Ele vai nos corrigindo. Ele vai dizendo o caminho para nós, mas a gente muitas vezes não quer aprender. E é nos ensinando que Deus nos levanta. Querida, é ensinando você que Deus vai te levantar. É te dando lambada com carinho, te corrigindo sua rota, sabe? Por aqui, opa, por aí não, tá errado aí. Você falou, olha o que você falou. Ai, Jesus, me perdoa. Nós erramos? Sim. Jesus. O que cativa o coração de Deus? Um coração que ouve a sua voz. Um coração que ouve a voz do seu Espírito, que fala e que nos corrige. Para que Deus nos corrige? Para que Deus nos posiciona? Eu quero você aqui. Eu me lembro da experiência do meu esposo. Ele fala que um dia Deus falou assim para ele: afasta-te dos teus amigos. Sabe quantos anos ele tinha? Por volta de uns 22 anos. 21, 22 anos. Ele nem imaginava o que Deus tinha na vida dele.
Mas Deus, por 2 pessoas, disse para ele: te afasta desses teus amigos. Por quê? Porque Deus tinha algo na vida dele. E quando Deus tem algo na vida da gente, Deus tira pessoas e nos deixa sozinhos. Então eu quero dizer para você, pode ser que hoje você diga assim: pastora, eu não tenho amigos. Não se preocupe, Deus está trabalhando algo em você. Pode ser que você diga: pastora, todo mundo tem uma rodinha, todo mundo tem com quem conversar, eu não tenho ninguém. Fica tranquilo, há uma diferença em você. Até os olhos humanos conseguem ver com o tempo. Meu esposo não sabia o que Deus tinha na vida dele. Talvez aquela influência daqueles amigos, como eu disse, somos influenciados pelas pessoas que convivem conosco. Nós somos, o ser humano é influenciado pelas pessoas com as quais a gente convive. Mas Deus, quando tem um plano, Ele nos afasta, Ele nos coloca num lugar diferente. E quando eu falo que Deus, que o avivamento, além de nos fazer amar, de nos levar, para o avivamento, para que eu seja avivado, a primeira coisa, eu tenho que entender o amor de Deus. Eu tenho que deixar o que ficou para trás, e eu preciso acreditar que Deus tem um plano para mim. Eu preciso acreditar que Deus tem algo para mim. Eu preciso acreditar que Deus tem um propósito com o meu nascimento. Você sabia que você não veio aqui a essa terra à toa? Você sabia? Por mais triste, difícil, horrorosa que seja a vida de alguém, de um ser humano, imagine aí uma pessoa que viveu a vida mais terrível. Ela veio com um propósito. O problema é ela entender o propósito. O negócio é o caminho para o propósito. O negócio é andar até o propósito. Falando nisso, eu lembro de Gideão, povo de Israel. Sabe onde o povo de Israel estava? Cativo. O povo de Israel estava escravizado pelos midianitas. A situação do povo de Deus não era fácil. E por quê? Porque Deus, e a Bíblia diz lá no capítulo 6 de Juízes, na sua casa você pode ler depois. A Bíblia diz lá que os filhos de Israel, povo de Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que aconteceu? E o Senhor, porque eles fizeram o que era mal, não quiseram ouvir o Senhor, Deus os entregou nas mãos dos midianitas, e eles sofreram ali por 7 anos. E a Bíblia diz que os midianitas prevaleceram sobre ele, e os filhos de Israel fizeram covas que estão nos montes, cavernas, fortificações, para tentar guardar um pouquinho de alimento que eles semeavam, porque os midianitas vinham e roubavam tudo, faziam uma limpa, eles passavam fome, eles eram escravizados. Por quê? Porque deixaram o Senhor. Eu quero dizer para você que todas as vezes que a gente vira as costas para o Senhor e deixa o Senhor, nós caímos em escravidão do maligno. Nós entramos na escravidão, nós nos tornamos escravos de Satanás. Todas as vezes que a gente não quer ouvir Deus, todas as vezes que a gente não quer atentar pelo que Ele fala, o Senhor diz: tá bom, então você escolheu. Deus abre a oportunidade e diz: ok. A Bíblia diz que um coração não fica vazio. Jesus vem, limpa a gente. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, se estabelece no nosso coração. Ele tira tudo que é coisa ruim, Ele tira tudo que é lixo, Ele tira tudo que é coisa velha, tudo que é podridão. Ele limpa. O seu espírito se instala ali. Casa bonita, casa adornada. Satanás tem que ir embora correndo, porque aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, serve o Senhor.
casa está limpa, o Espírito Santo mora ali. Só que acontece que essa pessoa começa a brincar de ser crente, e começa a brincar. Ele brinca hoje, amanhã, não se arrepende. Eu disse, o problema não é errar, o problema é não se arrepender de coração e lutar para não errar de novo. Ele brinca, o Espírito Santo faz o quê? Vai embora. A casa fica vazia. A Bíblia diz que Satanás vem com mais 7, diga 7. Diga 7. 7 demônios. Se um já fazia uma miséria, imagina 7. E ele se instala naquele coração. E a situação é terrível na vida daquele ser humano, porque saiu do propósito de Deus. Mas dentre os israelitas, dentre o povo de Deus, havia um. A Bíblia fala, porque Gideão, a Bíblia diz que Gideão, ele malhava trigo no lagar. A Bíblia não fala que Gideão estava com mais pessoas. A Bíblia não fala que Gideão estava rodeado de amigos. Eu entendo Gideão posicionado. Eu olho para a vida de Gideão nesse texto, o Espírito Santo me faz sentir que ele estava posicionado. Ele estava vivendo toda aquela assolação no meio do seu povo. Ele estava vivendo todo aquele juízo de Deus. Só que ele era diferente de todo aquele povo. Quero dizer para você que não importa o que você está vivendo dentro da sua casa, o que está acontecendo dentro da sua casa, Deus quer ver como está o teu posicionamento dentro da sua casa, dentro da sua família. Ah, minha família está endemoniada, minha família é só encrenca, só problema. Não tem problema, você está lá, e o anjo do Senhor vai aparecer lá, debaixo do carvalho, como fez com Gideão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se assenta debaixo de um carvalho e começa a observar Gideão. O que Gideão está fazendo? Malhando trigo no lagar. Ele sabia que se ele malhasse o trigo no lugar certo, os midianitas iam roubá-lo. Ele pega o trigo e fala, eu vou lá para o lagar, lá para onde pisam as uvas. E a Bíblia diz, e o anjo aparece a Gideão. Olha isso, presta atenção, olha para mim. Presta atenção. Dá para entender no meio de um caos. Só que aqui, assim, quando eu leio os versículos antes, eu vou entender que o povo clama a Deus. Depois de 7 anos, Deus levanta um profeta e fala, vocês não ouviram? Aí, tá aí. Mas Deus decide salvar, livrar o povo, porque quando a gente clama no meio do caos, quando a gente cai em si e fala, Senhor, eu errei, eu pequei, Senhor, eu não posso continuar dessa maneira, o Senhor se apresenta. E a Bíblia diz que ali debaixo do carvalho, o anjo apareceu e ficou só observando Gideão. E ele diz, eu achei um homem aqui. Eu penso que o anjo olhou assim e falou, na verdade, ali era uma teofania. Era como Deus se apresentando ali. E aí ele olha para Gideão e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele não fez nenhuma pergunta. Ele não fez nenhuma pergunta para Gideão. Ele fez uma afirmação. O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão destampa a falar. É muito interessante. Mas, Senhor, ai Senhor, mas se o Senhor é comigo, se o Senhor, e na verdade Gideão ele diz, não diz comigo, ele diz, se o Senhor é conosco, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, Senhor. Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor nos fez subir do Egito.
Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Eu olho aqui um homem comprometido, não com ele, não com o que ele era. Ele diz: nós, Senhor, estamos sofrendo. Porque aquele que se mantém na linha, que teme ao Senhor, que se mantém em retidão, quando ele vê toda uma cidade perecer, quando ele vê toda uma igreja perecendo, quando ele vê todo um povo perecendo, ele clama ao Senhor e diz: Senhor, não sou eu, somos nós. Não sou eu, Senhor, somos nós, o teu povo, é o teu povo, Senhor, não importa o que está acontecendo, não sou eu, o sofrimento não é meu, o sofrimento é nosso, Senhor, nós precisamos de socorro. A Bíblia diz que ele olha para Gideão e diz: pode ir lá, vai você, resolve o problema, vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: ah, Senhor, minha família é menor, eu sou o menor da casa do meu pai, Senhor. E o Senhor diz: eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. A Bíblia diz, e lá no capítulo 7 nós vemos, que Gideão vence os midianitas na força do Senhor. A Bíblia diz que Deus dá estratégia, primeiro Deus dá provas, e Gideão pede inúmeras provas. Deus, tu és comigo, tu és comigo. E agora Gideão vence os midianitas com 300 homens corajosos, com uma buzina na mão, com espada. Eles estão com uma buzina na mão, tocando buzina, e cântaros nas mãos. Não eram espadas, eram cântaros nas mãos. E eles, quebrando o cântaro que tinham nas mãos, gritaram: espada do Senhor e Gideão. E a Bíblia diz que aqueles homens midianitas saíram se matando uns aos outros e fugiram. E naquele dia Deus trouxe liberdade aos israelitas, ao seu povo, porque um estava na posição. Eu te pergunto, para terminar, qual o propósito de Deus para a sua vida? Essa é a pergunta que eu mais recebo: pastora, qual o propósito de Deus para mim? Eu não sei, eu não sabia nem para mim qual era. Estar aqui, nessa tribuna, nessa posição, nunca imaginei, nunca sonhei. Meus sonhos eram outros sonhos, eu tinha inúmeros outros sonhos. Eu não sei o que Deus, se eu não sabia nem para mim, e nem sei para mim daqui para frente, para a sua muito menos. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu só sei te mostrar o caminho. Ocupe a posição de filho de Deus e ame o Senhor de todo o seu coração. Ouça a voz do Senhor, seja cheio do Espírito Santo, viva em novidade de vida e permaneça no mesmo lugar. Acredite em você e acredite no propósito de Deus. Qual é o propósito? Eu não sei, mas eu vou permanecer. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas não importa o que eu passe, não importa o que aconteça, não importa o que falem, eu vou permanecer. Deus só cumpre propósito na vida de quem permanece fiel a Ele. Permaneça na tua posição de crente, de servo, permaneça na tua posição na casa de Deus, permaneça, se coloque à disposição e diz: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui fazendo a diferença, eu estou aqui amando o Senhor, eu estou aqui me guardando, Senhor, eu estou aqui deixando o passado para trás, para que o Senhor possa fazer na minha vida aquilo que o Senhor precisa fazer. Acredita em você. Sabe por quê? Se tem alguém que tenta tirar da nossa mente, que tenta
pôr em nós complexos e dizer para nós: você não, Satanás. Eu lutei muito contra isso. Mas tem uma coisa, eu li na palavra de Deus, que do Senhor é o querer e o efetuar. Nós não fazemos nada por nossa força, nada por nossos méritos, nada por nós mesmos, nada. Você não precisa se parecer com ninguém, você não precisa vestir a roupa de ninguém, você não precisa vestir a capa de ninguém, você não precisa imitar ninguém. Você precisa ser você, você precisa ter um coração fiel, você precisa ter relacionamento, você precisa ter um pai e ser filho, e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Você não precisa empurrar a porta, você não precisa puxar o tapete, não, você não precisa fazer nada disso, porque quando Deus fizer, Ele vai fazer. Ele está te preparando para algo grande, Ele está te preparando para algo novo, Ele está te preparando para algo que você nem sonha, Ele está te preparando para algo que vai engrandecer e glorificar o nome dEle. Não são aplausos, não são aplausos de homens, é tudo para a glória de Deus, é tudo para louvor e adoração do nome dEle, é tudo para crescimento do reino dEle. E quando nós pensamos assim, que tudo que nós fazemos, em todas as áreas da nossa vida, seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, tudo deve ser feito para a glória dEle. Uma comida que eu faço para minha família, que eu amo fazer, eu amo cozinhar para minha família, eu amo limpar a minha casa. Eu tenho uma ajudante, mas nem sempre ela está comigo, e quando ela não está, como eu amo limpar a casa e sentir ela cheirosa. Eu não reclamo: ai, casa suja de novo, filho sujou de novo. É claro que às vezes a gente perde a paciência e diz: eu não aguento mais esse quarto desses meninos. Mas quantas vezes eu glorifiquei a Deus por ter forças nas pernas e nos braços, para limpar a minha casa, para dar uma faxinona, porque eu dou faxina, e deixar tudo cheirosinho e dizer: Deus, obrigada, obrigada, Senhor. Seja o que for que você faça, como filho, você tem que fazer a diferença nessa terra. Você tem que fazer para a glória de Deus. Na empresa que você trabalha, você precisa trabalhar para a glória de Deus. A sua faculdade, você tem que fazer para a glória de Deus. As pessoas precisam ver a diferença. Ali tem um servo de Deus, ali tem um Daniel, ali tem um José, ali tem um Gideão, ali tem uma Débora, uma juíza, ali tem Esther, uma rainha. Ali tem alguém que teme ao Senhor, alguém que serve a nação, alguém que serve as pessoas, que serve a sua casa e serve em amor, no amor do Senhor. Deixa eu orar por você. Essa palavra, eu creio que Deus falou ao meu e o seu coração. E eu quero nessa noite, a primeira coisa, fazer um apelo e saber se entrou alguém aqui que precisa de Jesus, aqui, nesse lugar, e se afastou, hoje sabe que precisa, se afastou dos caminhos do Senhor e quer retornar e fazer uma nova aliança com o Pai, porque o Pai, Ele está de braços abertos. O Pai, Ele não vai perguntar para você o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele não vai perguntar o que você fez lá fora, por que você saiu, por que você está voltando só agora. Não. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele ensaiou tantas palavras para dizer. Quantas palavras ele ensaiou? E quando ele chegou, o que ele recebeu foi um abraço, foi anel no dedo, foi roupas novas, foram sandálias nos seus pés. Ele não recebeu uma repreensão. E Deus não está aqui para te repreender, Deus está aqui para te receber. Cadê você que se afastou? Cadê você que enfraqueceu? Eu quero chamar quem se afastou e quero chamar quem enfraqueceu. Pastor, eu sou crente,
Mas eu estou fraca. É normal, pode acontecer. Mas o Deus que fortalece está aqui nessa noite. Quero te chamar. Levanta sua mão assim. Tem alguém? Tem um aqui. Tem mais alguém? Tem mais uma ali. Tem mais alguém? Tem alguém que não é crente? Nunca foi crente, nunca aceitou Jesus, mas quer nessa noite entregar a vida para Ele. Tem alguém? Mais alguém? Mais alguém? Pode ir encaminhando. Eu quero que uma moça que está aí perto dela, traga ela aqui. Ai, eu vou pedir para duas obreiras aqui. Descem aqui, me ajudem aqui. Abner, aqui por favor. Evangelista Abner. Bom ter aqui as minhas companheiras evangelistas Kátia e Vanilda. Que bênção. Eu falei para elas, ai, não me deixa sozinha, não me deixa descoberta. Vamos lá, mulheres de oração. Se tem mais alguém, vem. Pastor, eu enfraqueci, eu quero renovar minha aliança com Deus. Eu estou na mão do inimigo, está dando tudo errado na minha vida, pastora, porque eu me afastei de Deus. Eu deixei de me relacionar com Ele, eu deixei de falar com Ele. E está dando tudo errado, eu não sei o que está acontecendo. Deus está querendo te chamar nessa noite, dizer, vem aqui, filha, eu quero te abraçar. Tudo vai ser novo na tua vida, você não vai ficar dessa maneira como você está. Oh, aleluia. Não tenha vergonha. Vou pedir para a igreja ficar em pé. Fica mais fácil de você vir. Cadê você? Vem. Você aí. Deixa eu entrar no chat aqui. Você aí. Você que está em casa. Você que está aí participando. Está ouvindo essa palavra? Você jovem. Você, mulher, homem, irmã, irmão. Se você deseja fazer uma nova aliança com Deus, levanta a sua mão. Põe aí as mãozinhas. Põe aí no chat as mãos. No Facebook, você que está no Facebook, levanta a sua mão assim como sinal de alguém que precisa de Deus e precisa de uma nova aliança no Senhor aqui nessa noite, porque o Senhor vai te abraçar. Você pensa o quê? Enquanto ela está aqui, Deus está trabalhando por ela. Eu não sei o que ela está passando, mas o Pai está aqui. O Pai está aqui. Filha, o Pai está aqui. Não importa o que aconteceu, o Pai te ama. O Pai não abre mão de você. O Pai nunca tirou os olhos de você, Ele nunca te abandonou. E hoje o Pai te abraça com braços de amor. Deus traz hoje dois jovens que Deus está abraçando nessa noite. Tem mistério acontecendo aqui. Tem mistério aqui. Você pensa que vir aqui na frente é só vir aqui na frente assim, e veio na frente, mas não aconteceu nada. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Deus está arrancando vidas aqui das garras de Satanás, tirando do domínio de Satanás e levando para a luz, tirando das trevas e trazendo para a luz. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E o que Deus faz, nós não podemos ver agora, mas nós vamos ver depois. Libertação, transformação, mudança de vida. Tem pessoas levantando a mão em casa, fazendo uma nova aliança com Deus. Isso. Levante a sua mão, faça uma nova aliança com Deus nessa noite. Deus está aí na tua casa, Deus está aí no teu trabalho, no carro, onde você está. Deus está. E Ele te recebe nessa noite como filha. Eu quero orar por você. Que
vivido momentos de angústias, de depressão. Como a depressão tem entrado na vida dos jovens. Como as angústias têm entrado na vida dos jovens. Como o desespero muitas vezes tem entrado na vida dos jovens, dos adolescentes. Você tem enfrentado a depressão, você tem enfrentado a angústia, você tem enfrentado até o desejo do suicídio. Nós estamos no mês de conscientização, e quantas vezes Satanás, ele vem nos ouvidos das pessoas, porque o desejo dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Deus não quer que você tenha uma meia vida. Você não pode querer viver uma meia vida. Talvez você esteja vivendo uma depressão por um problema que esteja passando. Nós passamos, depressão é doença, e nós vivemos a depressão muitas vezes. Mas Jesus cura a depressão, Jesus cura, Jesus arranca a angústia do coração. E se você está aqui hoje, nessa noite, e crê que Jesus pode te libertar nessa noite, transformar, mudar essa história, vem aqui na frente, eu quero orar por você também. Eu estou fazendo orações pontuais aqui, porque o Espírito Santo me disse: ora, 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 vem, chama alguém para vir com você e vem. Não precisa vir sozinho, não precisa vir sozinha, chama uma amiga e vem. Vem, vem, Jesus vai te transformar, Jesus vai mudar esse quadro, Jesus vai mudar esse quadro. Pode vir, pode vir, pode vir. Você que tem enfrentado angústias, depressão, decepções, desespero, desesperança, vem, vem, vem. Labaia chora manaia labanai, pode vir. Nunca deixa um jovem sozinho. Eu sei que estamos em pandemia, em distanciamento, mas toca de longe no ombro dele, dá esse acolhimento, dá esse carinho para os nossos jovens. Arabaia chora manabacheias. Pode vir. Deus tem nessa noite milagres, Deus tem cura, Deus tem libertação. Vem. Você que tem se cortado as escondidas, tem arrancado os cabelos, tem arrancado de nervoso, tem se cortado. Você adolescente, vem, porque Jesus, Ele te abraça nessa noite, Ele te abraça. Se você está aí em casa, sinaliza, porque Deus vai entrar aí na tua casa nessa noite com libertação. Enquanto eu estou aqui chamando pessoas, Deus está trabalhando. Enquanto eu estou aqui, eu não estou perdendo tempo, não. Eu acho que amanhã é domingo. Tá tarde, já está um pouco tarde, mas amanhã é domingo. E o Espírito Santo precisa terminar a obra que Ele começou aqui nesse lugar. Vem, você que precisa, vem. Adolescente, Jesus te ama. Jesus te ama. Adolescente, Jesus te ama. Jesus te abraça. Jesus te acolhe. Jesus te transforma. Muda teu coração, muda teus sentimentos, muda tuas emoções. Outra oração que eu quero fazer aqui. Vou pedir para a igreja, feche os olhos. Ore em espírito. Não precisa olhar para quem está vindo. Eu quero orar por aqueles que de alguma forma sofreram algum abuso, alguma agressão, algum abuso, seja verbal, seja físico, algo que está assim entranhado em você, você não consegue esquecer. E você guarda isso, e você não conta para ninguém, você não fala para ninguém. E você vive angustiado com isso. E você não consegue falar para teu pai, para tua mãe, nem para Deus, nem para as pessoas, nem para ninguém. Você fica angustiado com isso. O Senhor quer tirar esse peso de você hoje. Você que sofreu abuso físico, emocional, sexual, qualquer tipo de abuso na sua infância, o Senhor
quer nessa noite trazer libertação aqui nesta noite, querida. Jesus te ama. Você viveu isso, mas Jesus está aqui para te curar. Jesus está aqui para te abraçar. Alabaia chora malabaxeriana. Vem, 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 vem. Pode vir, ninguém vai te julgar. Se você está em casa e passou por isso, eu vou orar daqui a pouquinho por você também. Jovens que têm vícios, vícios de qualquer vício, seja de bebida, cigarro, drogas ilícitas, pornografia, vícios que têm te angustiado e têm te feito duvidar do amor de Deus por você, porque você não consegue se libertar, você sozinho não consegue. Mas a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o último culto da série Avivamento. É o último episódio da série Avivamento. Depende de mim? Depende de você. Depende de você querer mudança. Depende de você querer transformação. Depende de você querer uma nova vida. Depende de você querer ser filho de um pai amoroso que te acolhe, que te abraça. E Ele está aqui nessa noite. Eu não posso fazer nada por você, mas Ele pode. Eu não posso curar a tua alma das dores, mas Ele pode. Se tem pais, se tem mães aí que tem filhos nessas condições, nos vícios, nas drogas, filhos que estão vivendo e que passaram por abusos, sabe que passou por abusos, que estão vivendo hoje consequências disso, filhos que são tentados ao suicídio, a tirar a sua própria vida, filhos que estão depressivos, angustiados. Pai, mãe que está aí do outro lado, nessa noite você vai junto comigo interceder por esses filhos. Se tiver alguém aqui que tem pai e mãe aqui, que está aqui na frente, que o pai e a mãe está aí, vem aqui perto do seu filho. Vem aqui na frente, se seu filho estiver aqui, vem aqui perto do seu filho. A oração de uma mãe faz uma diferença no mundo espiritual. A oração de um pai, o clamor de um pai faz uma diferença no mundo espiritual. Certa vez levaram para Jesus um menino endemoniado que se jogava na água, no fogo. O pai estava desesperado. E o pai chega diante de Jesus e diz: Jesus, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho, mas faz alguma coisa por ele. E Jesus repreendeu aquele espírito maligno daquele menino na hora, por causa de um clamor de um pai que se colocou na brecha para clamar pelos seus filhos. E eu quero deixar aqui uma mensagem para você, mãe e pai: coloque-se na posição de sacerdote da sua casa, de sacerdotisa da sua casa. Você que está aí na sua casa hoje, pai, mãe, você não tem orado pelos seus filhos, eu digo para você: comece a orar, volte a orar pelos seus filhos. Pastora, os meus filhos são caso perdido. Não são caso perdido. Jesus arranca do fundo do poço aquele que está no fundo do poço e faz dele o grande, coloca ele em lugares de príncipes para a glória do nome dele. Abaixou. Eu vi Deus libertar menina que se desviou, filha de irmã do círculo de oração, e ela entrou pelo mundo terrível. Ela chegou no fundo do poço. Um dia Deus me deu uma revelação. Eu já tinha desistido dela. A mãe dela não podia com ela, ninguém mais podia com ela. Eu era missionária na época, eu me lembro, eu não era nem pastora. E eu me lembro que um dia eu falei: ai Senhor, chega. Eu não vou mais orar, eu não vou mais insistir, eu não vou mais falar,
porque cada vez que eu falava alguma coisa, eu era alvejada por palavras terríveis de ira, coisa do maligno. Mas na época, há mais de 15 anos atrás, eu não estava entendendo que era algo espiritual, profundamente espiritual. Eu achava que era uma rebeldia. E naquela noite que eu disse, eu desisto, e esse testemunho, irmã, mãe que está me ouvindo, pai, esse testemunho é para que você renove a sua fé. Eu me lembro que eu sonhei que eu estava dentro desta igreja, e eu sozinha, a igreja vazia, ainda com as galerias, ainda com aquela escada lateral aqui do lado, e eu estava no meio da igreja, virada para cá, e de repente eu escutava assim: me ajuda, missionária, me ajuda. Eu escutava gritar: me ajuda, missionária, me ajuda. E eu vi que aquele grito vinha lá de baixo e vinha subindo pelas escadas. E quando eu olhei, ela era aquela jovem. E ela gritava, ela dizia: me ajuda, missionária, me ajuda. E quando ela chegou perto de mim, que ela me abraçou, um espírito maligno pegou ela na hora que ela me abraçou, e ela ficou ali possessa de demônios. E eu acordei repreendendo. Meu esposo precisou me acordar. E o que está acontecendo? Porque eu estava repreendendo demônios e demônios da vida daquela moça. E naquela noite eu entendi: eu não posso parar de lutar. Tem muito pai e muita mãe desistindo por muito pouco. Você não pode desistir de uma alma. É rebelde, mas é tua filha. Está no mundo, mas é tua filha. Tem uma alma, e você precisa ir até o fim. Você precisa ir até o fim. Nós não podemos pregar para o mundo se nós não ganhamos a nossa casa para Jesus. O primeiro lugar que nós temos que ganhar para Jesus é a nossa família, a nossa casa. Nós não podemos desistir da nossa família. Nós não podemos desistir do nosso marido. Você não pode desistir assim, irmã. Pensa que a tua vida e todo o teu viver e toda a tua vida é de Jesus. Se você é de Jesus, você vai ter lutas, você vai ter tribulações e vai ter combates de Satanás contra a tua casa. Todos nós vivemos lutas diárias contra a nossa casa. Mas o negócio é não desistir. O inimigo não vai ganhar esta guerra. Ele já perdeu, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Feche seus olhos. Irmãos que estão aí, jovens, vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Levanta suas mãos santas para cá, vamos orar. Nós vamos orar por aqueles que estão se rendendo, fazendo uma reconciliação com o Senhor. Nós vamos orar por aqueles que estão com problemas difíceis na vida. Nós vamos orar para que o Senhor traga libertação, mudança. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero apresentar diante de Ti essas duas vidas que chegaram aqui nesta noite e estão reconciliando contigo, entregando a vida para o Senhor. Eu sei que hoje o Senhor está abraçando esta jovem. Eu sei que hoje o Senhor está acolhendo ela. Hoje ela sai das garras de Satanás e vai para as tuas mãos, para os teus braços, para o teu colo. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero repreender tudo aquilo que prende ela, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo, Senhor, que tira ela dos teus caminhos, toda influência maligna, todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, ela seja uma nova jovem, que o nome dela seja escrito no livro da vida no céu, que haja mudança, transformação, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro também, Senhor, por este jovem que está aqui nessa noite. Ele é teu, Senhor. Ele foi apresentado no templo, ele cresceu no templo. Senhor, não importa o que Satanás fez, armou, não importa. Hoje ele está aqui, Senhor, e hoje é noite de vitória.
E hoje, Senhor, cadeias caem por terra. Olha o barulho das cadeias caindo por terra. Toda a cadeia das trevas, todo o poder de Satanás, todo o domínio do mal, toda a legalidade, em nome de Jesus, seja quebrada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a força maligna, todo o poder das trevas, todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Satanás, você não tem mais legalidade sobre esta vida. Ele recebe Jesus hoje como suficiente Salvador. Senhor, escreve seu nome no livro da vida. Transforma, Senhor, muda a história desse moço. Muda a história, que todos vejam a diferença. Que todos vejam a diferença. Limpa ele, limpa o seu organismo. Senhor, muda a sua casa, transforma a sua família. Faz dele um homem para ser usado para a tua glória, em nome de Jesus. Nós apresentamos também esse rapaz, Senhor, e entregamos ele a ti. Escreve o nome dele no livro da vida nos céus. Liberta ele, Senhor, de tudo aquilo do passado, de todas as coisas que vem na mente, no coração, de tudo aquilo que traz angústia, toda depressão, toda síndrome do pânico, todo desejo de suicídio. Todos quantos vieram aqui nessa noite com sentimentos assim, Senhor, eu oro por todos, mesmo aqueles que não vieram aqui na frente, mesmo aqueles que estão espalhados pela igreja, que não vieram à frente, mas que têm passado, Senhor, por momentos assim de grande angústia, depressão, e têm sido tentados por Satanás. Senhor, há poder no teu sangue. Eu desfaço em nome de Jesus e repreendo toda a força das trevas, todo o poder do mal. Sai agora, espírito de vícios da bebida alcoólica, das drogas ilícitas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai todo o mal. Receba o milagre de Deus, receba o milagre de Deus, receba a libertação nessa noite, receba a libertação, todo o mal que está na mente e no coração, em nome de Jesus, toda a frustração, toda a angústia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que alguém porventura viveu no passado, todo abuso, todo trauma, seja, Senhor, verbal, físico, de ordem sexual, em nome de Jesus, seja curado na alma. Receba a cura. Você que está em casa e precisa de Deus e precisa de um milagre, você que tem tentado tirar a sua vida, nesta noite receba a libertação de Deus. Receba a libertação de Deus. Receba a libertação nessa noite. Seja liberto em nome de Jesus. Você que levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador, você que reconciliou com Jesus, em nome de Jesus nesta noite, Senhor, recebe como filha, recebe como filho, recebe nessa noite a Cleide, recebe como filha. Transforma a vida dela, muda a situação e a circunstância, que ela seja uma nova mulher, que ela possa ver o teu agir, que ela possa sentir de novo a tua presença, em nome de Jesus. Cleide, receba a presença de Jesus aí na sua casa. Oh, aleluia. A igreja pode glorificar o Senhor. Você pode glorificar o Senhor. Ele está aqui, fazendo milagres, fazendo maravilhas, operando em nosso meio. Senhor, enche do teu Espírito a tua igreja. Você que não fala em línguas estranhas, feche seus olhos. Avivamento, avivamento, é noite de avivamento, é noite de ser cheio do Espírito Santo, é noite de ser cheio do Espírito Santo. Pode cantar.
presença do Espírito Santo que te ama. Recebe a presença desse Deus que te ama. Ele te ama, Ele te conhece, Ele sabe, Ele conhece o teu assentar, Ele conhece o seu levantar. Ele quer te encher do Espírito Santo todos os dias, todas as horas. Você não pode viver sem a presença desse Deus.